E aí galera, tudo bem? Nesse vídeo eu vou continuar aí o nosso log de desenvolvimento do Fractal, um sistema que eu estou desenvolvendo junto com o Walter Licínio e com a ajuda sempre da comunidade que está ajudando a testar o sistema, dando dicas e feedbacks. Já fiz um vídeo mostrando a lógica do Fractal aí, você pode acompanhar nessa playlist lá no canal sobre o Fractal. E hoje eu vou explicar para vocês as regras básicas do sistema. A gente vai criar um personagem rapidão também aqui. Então você vai entrar aqui no site, é gratuito o SRD, já tem isso aqui de conteúdo, logicamente está sendo testado e pode mudar. E a gente vai clicar aqui no SRD para baixar. Tem a versão em PDF aqui, mas geralmente ela costuma estar mais desatualizada do que a versão do Google Documentos, que é essa primeira. Você vai abrir ele aí, se você tiver no celular, clica lá em cima para mudar a visão, né, a visualização para a impressão, que fica melhor para ler. Aqui na esquerda você tem os conteúdos para poder transitar e você pode no computador dar zoom e tirar zoom segurando Ctrl mais e menos, tá? Então recomendo você ler essas partes iniciais aqui e que esteja jogando conosco aqui, participando, a gente está colocando o nome aqui nos jogadores da fase de playtests. Todo esse conteúdo aqui está sendo desenvolvido em Creative Commons, tá, pessoal? Nosso objetivo é ter um SRD gratuito aí para todo mundo poder utilizar e poder criar também. Tem até dicas de como fazer seus próprios módulos. Qual que é a lógica do jogo, né? Muito resumida, porque eu já falei em outro vídeo. O foco é o desenvolvimento de personagem, é um sistema mais narrativo e ele é modular. Então você vai ter módulos de jogo que você pode usar ou não, dependendo do mundo. Você pode jogar esse sistema em qualquer mundo e a ideia é você jogar o mundo e não as regras. Mas isso não quer dizer que as regras não são importantes, elas são muito importantes. É por isso que a gente puxa módulos de regras dependendo da experiência que você quer criar dentro do seu jogo. Quer um jogo mais focado em uso de itens, pode puxar alguns módulos que lidam com isso. Mais focado em combate, puxa alguns módulos que usa isso. E é por isso que a gente tem os módulos básicos, que são 6, e aí a gente vai ter um monte de módulos extras, que são módulos que você pode puxar, módulos de regras, para trazer experiências específicas, e eles podem acrescentar coisas ou modificar o jeito que os básicos funcionam. Para quem vai mestrar também, tem módulos para mestre de jogo, que é ensinando como gerenciar o jogo e tudo mais. Hoje eu vou explicar para vocês os módulos básicos, então, ensinar como é que funciona as regras. Vou fazer mais vídeos depois explicando os módulos extras, e vale lembrar também que o que é módulo básico aqui, como eles estão funcionando hoje, pode mudar a depender do playtest que a gente está fazendo. A gente está recebendo muito feedback interessante. E tem muito módulo aqui, até para jogo solo, tá, galera? Então, para quem curte aí, vale a pena depois conferir. O interessante é que cada módulo tem no máximo 200 palavras, então é pequenininho. E nunca vai passar de uma coluna dessas aqui. A ideia é depois também fornecer isso, se a gente for produzir isso um dia, em cartas, né, em cartões que você pode entregar para o jogador ou montar um baralho ali. Então, o primeiro módulo mais básico é a rolagem de risco. Como é que a gente faz rolagens? O Fractal só vai usar dados de 6 lados com os módulos básicos, tá? E a gente chama de rolagem de risco porque a rolagem ela tem que ser importante. Você só vai fazer rolagem quando tiver risco envolvido. Então, sempre que alguém arriscar algo, fazer algo que pode trazer uma consequência que é real dentro do jogo, vai ser rolado dados, sempre D6. Se você tirar de 1 a 4, isso é uma falha e a situação que está acontecendo piora. Se você tirar 5, é um sucesso, mas com um custo. Vai ter uma complicação ali narrativa, um efeito fraco ou algo do tipo. E tirou um 6, é sucesso, aquilo que você queria acontece. Quando você tira múltiplos 6, vou até mudar aqui o jeito que esse 6 está aqui, por exemplo, rolei 2 dados, tirei 2 6, é como se fosse um crítico. Você tem uma vantagem narrativa a mais. E aí, quantos dados eu rolo? Muita gente deve estar se perguntando. A quantidade de dados que você vai rolar vai depender de quantos fatos o seu personagem tem. Né? Você percebe que o fatos ele está com negrito e sublinhado? É porque ele está fazendo referência a um outro módulo, que é o próximo aqui, ó, o módulo de fatos, tá? Então, o que são os fatos? Já vamos entrar nele aqui. Os fatos, galera, são basicamente frases. Ou seja, são fatos sobre o seu personagem escritos numa frase. E é por isso que você pode jogar Fractal em qualquer mundo, basicamente, porque fazer a ficha não vai exigir que você fique pensando em muito número, não. Você vai pensar em como que é aquele mundo. Ou seja, os fatos não são medidas mecânicas absolutas, precisas, mas elas podem indicar o que é importante para aquele personagem e o que o jogador quer desenvolver naquele personagem. Como é que eu escrevo um fato sobre o meu personagem? Cada jogador começa aí, se for uma campanha, com 3 fatos. Escreve 3 frases ali e já começa a jogar. Quando é one shot, a gente até recomenda, a gente perceber isso no playtest, começar com mais, começar com 6. Mas você pode ajustar isso para sua mesa. Porque a ideia é que quanto mais você vai falhando, né, toda falha que você tem aqui, você ganha experiência, né, que está no módulo aqui de desenvolvimento. E aí quando você tem experiência suficiente, você pode ir escrevendo novos fatos. Como é que eu escrevo um fato? Como é que é essa frase? Eu não posso escrever de qualquer jeito não, tá?
Um fato, ela é uma frase de qualquer coisa que o jogador acha importante sobre a história, mas ela precisa ter um verbo, precisa ter uma ação, porque isso vai indicar como que o jogador muitas vezes pode usar aquilo dentro do jogo. Então, fatos que têm um verbo no passado, por exemplo, eu conheci tal pessoa, né, o verbo conhecer. Eu treinei anos com arco e flecha. Eu viajei o mundo. Esses fatos com verbo no passado vão indicar o histórico do seu personagem, relacionamentos anteriores dele. Fatos com verbos no presente, como por exemplo, eu pertenço à facção tal. Eu sei manusear tal coisa. Indicam habilidades, muitas vezes, ou conhecimentos que o personagem tem hoje. E fatos no futuro vão expressar, muitas vezes, motivações, objetivos. Então, por exemplo, aqui, ó. Eu serei o rei dos piratas, né? O Luffy aí, por exemplo. É uma motivação dele. Isso modifica todo o personagem. Como ele se apresenta, como ele age, como ele se posiciona no mundo. E aí, por que isso é importante? Para cada rolagem que eu vou fazer, se o meu fato se aplicar, eu rolo um dado, um D6. Então imagina que eu quero escalar uma parede. Se eu tenho um fato que foi, por exemplo, eu fui escalador durante anos, isso me ajuda, então aquilo me dá um dado. Se eu tenho outro fato, por exemplo, que é o seguinte, eu quero chegar ao topo do monte, eu tenho 2 dados que me ajudam. E aí eu rolo 2 dados, porque é um dado de D6, ou seja, de 6 lados, para cada fato que eu tenho que se aplica àquela situação. E aí eu sempre vou usar o resultado do maior dado tirado. Então se eu rolei 3 dados e tirei um 6, é um sucesso. Se eu rolei 3 dados e o maior dado rolado foi um 4, é falha, tá? Eu acho que fica mais fácil se a gente montar e criar um personagem. E para isso, né, você pode usar qualquer folha de papel, já que é só frases. A ideia do Fractal é ser fácil para você jogar em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Inclusive, a gente costuma usar quando vai jogar presencial, essas fichas pautadas aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Mas são fichas que você compra na papelaria, já vem com linhas. Mas você pode usar uma folha de caderno, pode usar uma folha em branco, folha A4. Vai jogar em qualquer VTT, Roll20, não precisa nem da ficha, só abrir a nota. E você consegue fazer ali. Mas aqui eu coloquei uma ficha meio padrãozinha, né, mais estilizada, para o Foundry VTT. Então você vai baixar ela aqui. Tem as instruções de como utilizar, aqui embaixo aqui. Vou abrir aqui, ó, essa sessão de terror que a gente tava jogando aqui com o Fractal. Inclusive tem live no canal. Então estamos aqui, vamos criar aqui um novo personagem. Vou chamar aqui de Inscreva-se. E aqui, né, como é o Fractal Cthulhu que a gente tava jogando, eu criei uma ficha diferente, mas vamos na ficha padrão aqui do Fractal. Eu vou clicar aqui e vou poder criar um novo fato. Perceba, né, que uma coisa muito importante no jogo de Fractal, antes do jogo começar, é o mestre e os jogadores sentarem para estabelecer o nível de verossimilhança desse mundo. Beleza, qual que é o mundo que a gente vai jogar? Já que o importante é jogar o mundo, eu preciso saber quais são os personagens possíveis, qual o nível de poder desse mundo. Isso tem que ser feito antes de criar os personagens, pessoal. Então, se eu vou jogar no mundo de One Piece, por exemplo, o que é esperado dos personagens de One Piece? Como é que é a morte nesse mundo? Personagens morrem? No One Piece, por exemplo, quase nunca, tá? Só quando o Oda quer realmente criar um impacto. Se eu vou jogar um jogo cartunesco, o personagem vai poder cair de cima de um prédio e não morrer. Mas se é um jogo de fantasia medieval, super dark fantasy, isso não pode acontecer. Primeiro que nem vai ter prédio. Segundo que se ele cair do alto, talvez, de uma casa, ele já se machuque todo. Então, isso tem que estar estabelecido, porque os fatos, muita gente acha, né, que vai colocar assim, eu sou o mais forte do mundo. Ele tem que fazer sentido dentro do mundo que você vai jogar. Então é importante que o mestre e os jogadores cheguem a um consenso antes do jogo começar sobre quem eles vão ser. Vamos fazer aqui um personagem de Fractal para uma mesa de fantasia medieval clássica. E aí eu vou mostrar para vocês como é que eu estabeleceria essa verossimilhança. Simples, eu falaria assim, galera, a gente vai começar a jogar um jogo aqui numa mesa de fantasia medieval mesmo, existem elfos, existem anões, existem humanos, tieflings, draconatos e tal. Cada um tem suas características específicas. Existe magia nesse mundo, mas ela é um pouco misteriosa, mas também muito poderosa. E vocês serão jogadores aventureiros, iniciantes. O nível de poder de vocês vai ser bem baixo, porque vocês estão começando a entender como a magia funciona, começando a entender os seus poderes. Então vocês estão começando a sua jornada. Perfeito, galera? Todo mundo ok. Pode ser que tenha alguma dúvida ali. Mas só de falar isso, já muda muita coisa como a gente vai encarar nossos fatos. Porque se o jogador chega agora e vai escrever um fato assim, eu matei 25 dragões. Isso aqui não condiz muito com o nível de poder que a gente acabou de estabelecer. Pode ser que ele queira colocar esse fato aqui. E aí você vai ter que conversar com ele para poder falar assim, olha, você pode estar falando isso, mas pode ser uma mentira que você está contando. Ou então, que dragões são esses que você matou? Será que foram dragões de fato?
Mas o mais importante de pensar é porque muita gente não está acostumada com um jogo tão narrativo assim. É que, independente do que você coloca aqui, eu sou muito forte. Por mais forte que seja o seu fato, ele sempre só vai te dar um dado. Porque o que importa mais é narrativamente falando, ok? Então imagina que eu vou criar aqui um bárbaro. Vou criar um bárbaro nessa ideia aí. Então esse bárbaro vai falar assim, olha, eu cresci na tribo do Alce, nos ermos do norte congelado. Então esse é um fato. Já comecei a falar aí de um background desse personagem. Não necessariamente todos os fatos precisam ser um passado, presente e futuro. Não, pode ser tudo no passado, tudo no presente, tudo no futuro, você que sabe. Mas é lógico que é legal você tentar manter o equilíbrio aí se você quiser. Então vou começar com 3 fatos aí. O segundo fato vai ser, sou muito bom em batalhas corpo a corpo. E o terceiro fato, que eu vou tentar pensar em algo no futuro aqui para tentar dar uma profundidade e uma motivação para esse personagem, é a seguinte: quero matar Skrundir, o dragão branco. Então você percebe que com 3 fatos eu criei um bárbaro. Pode começar a jogar. Imagina, por exemplo, que surge uma situação onde precisa escalar. Eu posso descrever que, como eu cresci na tribo do Alce, teve várias escaladas que eu participei. Isso se aplica. O mestre vai falar, vocês vão entrar em acordo, tá valendo. Eu posso também justificar que, olha, eu sou muito bom em batalhas corpo a corpo. E por isso, talvez meu físico me ajude a escalar. O mestre pode aceitar ou não. Mas você percebe que se o fato vai se aplicar ou não, depende muito de você discutir e trazer isso para a mesa. E a cada vez que você faz isso, descrevendo, olha, eu sou isso, eu sou aquilo, você está trazendo e ampliando o seu personagem, mesmo que tenha só 3 frases. Você pode até tentar combar, né? O combo aqui é um pouco esse. Quero matar Skrundir. Você pode chegar e falar assim, mestre, como eu quero matar Skrundir e ele vive numa montanha, provavelmente eu já devo ter escalado alguma vez montanhas para treinar sobre isso. O que você acha? E aí, cara, você percebe como você tá dando profundidade pro personagem? Falou, virou canônico, né? Você tá trazendo isso pro jogo. Então, é assim que funcionam os fatos e é assim que funcionam as rolagens, né? Aqui eu até coloquei aqui para marcar, para você ir marcando e depois fazer a rolagem, né? Aqui você pode rolar, imagina, eu rolei 3 fatos. Aqui ele já rola e já me diz, na esquerda aqui, ó, os 3 dados rolados, um 5, um 1 e um 5. O meu dado mais alto rolado foi um 5. Significa, então, que eu tive um sucesso com um custo, um sucesso parcial. E aí eu descrevo, ou o mestre descreve. E aí tem algumas questões. Eu só posso usar no máximo 6 fatos, tá? Porque depois a gente vai ganhando mais. Você não pode usar mais do que 6 fatos na rolagem. Ah, eu tenho 8 fatos que se aplicam. Não dá pra usar. No máximo é 6. E outra coisa é que se eu não tiver nenhum fato e quiser tentar fazer alguma coisa, eu posso? Pode. Só que você vai rolar 2d6, 2 dados, e vai ficar com menor. Tipo uma desvantagem no D&D. Então é muito difícil. Mas você pode tentar, lógico. Isso também busca valorizar que aquelas pessoas que são boas nas coisas possam agir naquele momento. Então isso a gente viu aqui com os 2 módulos básicos. Vamos ver os outros que faltam aqui. O desenvolvimento é como você upa, né, basicamente, e ganha experiência. Toda vez que você falha, galera, né, você ganha XP, 1 ponto de XP. E aí você pode anotar lá na sua ficha em algum lugar lá em cima, ó, XP, tá vendo aqui? Falhei, né, tentei fazer alguma coisa aqui, não consegui, ganha 1 de XP. Você falha e ganha XP. Falhei outra vez, ganha outro XP. Falhei outra vez, vou ganhando. Todas as vezes que eu falho, eu vou acumulando XP. E para que eu uso essa experiência? A cada vez que tiver uma cena de reflexão, né, que não é a cena de combate, não tem nada acontecendo ali que vai colocar algo em risco, aquela cena onde você está conversando ao redor da fogueira, uma cena do pessoal viajando e olhando para paisagem, ou então o personagem refletindo sobre aquilo que ele fez, a gente chama isso de cena de reflexão. Você pode usar 3 pontos de XP e escrever um novo fato. Isso durante o jogo mesmo, tá, galera? Então, teve um combate, acabou o combate, você acumulou XP suficiente, na próxima cena de reflexão, você já pode escrever um novo fato durante o jogo. Então você vai construindo o personagem já jogando. Até um limite de 12 fatos por personagem, não pode passar de 12. Então, o desenvolvimento ele vai se dando ao você preencher esses fatos vazios. Personagens com menos fatos têm mais chances de falhar, mas quanto mais eles falham, eles ganham XP que vão se desenvolvendo. Ah, mas e quando eu tiver 12, como é que eu continuo a desenvolver? Você pode usar sua XP também para trocar um fato que já existe. Então, eu coloquei, quando eu criei o personagem, eu coloquei esse aqui, eu cresci na tribo do Alce. Mas eu percebi que eu nem estou usando ele muito, eu queria usar outro. Eu posso gastar essas 3 XP aqui e reescrever outro fato. Isso não muda a sua história. O fato de você já ter escrito que você cresceu na tribo do Alce
continua valendo. Só que aquele fato não tá sendo tão impactante pra você mais. E o objetivo do Fractal é o desenvolvimento de personagem na mesa. Então você pode reescrever aqui pra algo que você queira usar mais. É muito comum em jogos de RPG você fazer um personagem, ter uma ideia de como ele vai ser, na mesa é outro e você fica meio chato, assim, né? Aqui não. Aqui você pode ir modificando seu personagem e ele ir mudando, desenvolvendo enquanto o jogo tá acontecendo. Outra coisa, né, que em modos futuros, modos extras, por exemplo, aqui o de episódios, a cada final de sessão você ganha XP também, né, mas isso é modo extra. No básico, você sempre upa durante o jogo. Depois a gente vai ter as fraquezas. O que são as fraquezas? Ela é um tipo de fato diferente. Você vai ter fraquezas no modo como ela tá funcionando o outro, né, isso aqui mudou já com os playtests, de acordo com a quantidade de fatos que você tem. Então até 3 fatos aqui, que é esse caso aqui, eu não tenho nenhuma fraqueza. Mas se eu tivesse 4 fatos, imagina que eu upei aqui e coloquei um novo fato chamado sei usar o arco e flecha. Eu vou colocar uma fraqueza. Aqui tá como falha, né? Eu escrevi errado. É fraqueza. E essa fraqueza você vai escrever ela. Ela é um fato que causa complicação pro seu personagem. Por exemplo, tenho medo de magia. Bem típico aí de um bárbaro, um Conan, por exemplo, né? Ele tem medo de magia, algo que causa complicação pra ele. E uma vez por episódio, a cada sessão de jogo, o mestre pode usar essa fraqueza numa barganha. Quando o jogador tiver um sucesso em qualquer rolagem que ele fizer, o mestre pode falar: você quer transformar esse sucesso em uma falha? E se o jogador quiser e aceitar, ele vai ganhar XP, porque ele vai estar falhando, e vai ganhar também um ponto de poder. Já vou explicar o que é o poder. Se ele recusar, ele adia aquela fraqueza. Ele deixa pra depois, né? Ele continua tendo o sucesso dele. Só que em qualquer momento, o mestre pode usar isso para transformar aquela fraqueza que ele adiou numa catástrofe, gerando consequências desastrosas ali, seja pro grupo ou pro personagem. Outra forma é o jogador mesmo pode vir e decidir: olha, eu tenho essa fraqueza, e ele mesmo escolher ativar a fraqueza dele durante a sessão. Então, ele tem medo de magia, imagine que aconteceu alguma coisa ali durante a sessão, então o jogador decide ativar a fraqueza dele, descrevendo um problema: olha, eu fiquei com medo de sair correndo. Se ele fizer isso, ele ativa a fraqueza dele por aquela sessão e o mestre não pode mais oferecer essa barganha aqui, que ela já tá ativa. A gente tá testando isso aqui ainda, né, mas tem funcionado bem. E aí, vamos aqui pro poder, né, antes de ir pro dano aqui. O poder é como se fosse um recurso, é tipo uma mana, né? Você pode chamar ele de várias coisas. Quando eu joguei One Piece, eu chamei de hack, pode ser o ki, pode ser bravura, pode ser destino, ou você pode deixar como poder mesmo. Mas é um recurso que toda sessão você começa com 3 pontos de poder. Imagina, pra quem já jogou D&D, é tipo um ponto de inspiração. Ou quem jogou Suede, é como se fosse um Bene. Essas são inspirações nossas, tá lá no início do documento, você pode ver. Sempre que você quiser, mesmo que você já tenha fatos que se apliquem, você pode gastar um ponto de poder pra ter um dado a mais. Então, eu tô com poucos dados, mas queria ter sucesso. Eu posso gastar 1, 2, 3 pontos de poder pra ter 1, 2 ou 3 dados a mais. A cada ponto de poder, um dado a mais. E aí, mesmo que você use ou não, toda sessão você começa com 3 pontos. O único jeito de ganhar mais do que isso é aceitando aquela barganha aqui que o mestre faz. Logicamente, o mestre também pode usar isso em outros mundos, né, para os pontos de poder ativar habilidades especiais. Então, por exemplo, lá no mundo de Harry Potter que eu mestrei usando Fractal, tem até live aqui no canal, eles usavam um ponto de poder, que lá eu chamei de magia, né? Então eles usavam os pontos de magia para ativar habilidades especiais das casas, por exemplo, da Sonserina, da Grifinória e tal. No One Piece, o hack ele pode ser usado para ativar habilidades especiais do tipo de hack, ou então de frutas Akuma no Mi, ou então o chakra do Naruto. Aí vai de você, de como quer usar. Ou pode ser uma mana mesmo, que o mago usa para poder conjurar magias, pontos de magia, né? E por último aqui a gente vai ter o dano. O dano é como se fosse o HP do personagem, né? A gente chama de dano aqui porque a pessoa pode colocar do jeito que ela quiser, dependendo do mundo. E geralmente você tem um tipo de dano, né, que é a sua vida. Mas você pode ter 2 tipos ou 3, dependendo do seu cenário. Dano físico, dano mental. Quando eu joguei a mesa aqui de horror, né, de Cthulhu, o dano dele chamava sanidade. É um dano mental. O personagem ele pode receber dano como consequência de uma falha. Mas é muito importante entender que isso não é necessariamente a principal consequência. Falhar não necessariamente causa dano, tá? Uma falha numa rolagem pode causar um problema narrativo. Então, se eu tô escalando e eu falho nessa escalada, o problema narrativo que eu posso ter talvez pode ser perder um item, me perder dos outros, derrubar um pedaço da encosta, me separando dos outros, por exemplo. O dano é só um dos tipos de consequência. E por que eu falo isso? Porque se tudo causa dano, causa dano, causa dano, vai ficar muito mortal. Se essa for sua ideia, ok. Mas nem sempre é a ideia do jogo, né? Muita gente tá acostumada com D&D, por exemplo,
tudo é dano e acaba ficando um pouco mortal demais e a pessoa fala assim, ah não, mas é muito mortal. É porque talvez não esteja usando outras falhas narrativas, né? Toda vez que o personagem recebe pontos de dano suficiente, ele sai de cena. E novamente, sair de cena pode ser diferente no seu mundo. Se você está jogando One Piece, sair de cena pode ser que você fique tão machucado que não consegue mais naquela cena inteira até alguém te cuidar, mas você não morreu. Se for uma aventura modernista na Segunda Guerra Mundial, sair de cena pode ser que você realmente morra, né? Receber um tiro ali, mata. Então, o que é sair de cena deve ser combinado antes do jogo começar naquela verossimilhança, tá? Geralmente, a gente recomenda 3 pontos de dano antes de sair de cena. Então recebeu 3 danos ali, sai de cena. Novamente, sair de cena pode significar coisas diferentes. Mas você pode querer modificar isso. Então, por exemplo, aqui, ó, só para dar um exemplo. No nosso jogo aqui de Fractal Cthulhu, eu coloquei 6 pontos de sanidade antes de sair de cena, que era ficar louco e perder o personagem. Isso vai depender do seu mundo. Mas geralmente 3 é um número legal porque as consequências narrativas já movimentam o jogo, né? E novamente, se não tem essa ficha aqui, você pode usar qualquer folha de papel, é só marcando o risquinho mesmo, ó dano, e aí escreve aqui o risquinho, 2 risquinhos. É feito para ser simples, tá galera? Porque como você pode usar um módulo ou outros, ou a gente vai fazer depois fichas específicas para cada conjunto de módulos, né, cada kit de módulos, ou faz uma ficha que dá geral, assim, né? O papel dá para jogar. E basicamente, galera, esses são os módulos básicos. Com isso aqui já dá para jogar tanta coisa. A gente já jogou Planeta dos Macacos, Harry Potter, Um Lugar Silencioso. Tem o pessoal aí que tá jogando o Zé, mestrando aventura na Segunda Guerra Mundial. Tem também aqui, no Fractal, alguns mundos modelo para você usar se você quiser, né? Tem o mundo Terra Vasta, que é de fantasia medieval, o Neon Pulse, que é de cyberpunk, o Ecos do Abismo, que é de horror cósmico aí, moderno. Tem o mundo de Harry Potter, que eu tô escrevendo aqui, o mundo bruxo, pra Fractal também, você pode jogar. Tudo grátis. E tem aqui dicas de como criar seus módulos e como criar seus mundos também para Fractal. Lógico, você pode ler também os módulos extras. E por esse vídeo eu acho que é isso, galera. Explicando aí como é que tá hoje em dia os módulos básicos. Acho que eu até me alonguei demais para explicar com calma, mas espero que ajude aí você a conhecer o sistema. E se você testar, manda um feedback pra gente, com os nomes de quem participou que a gente coloca aqui. Vem participar também no nosso Discord. Vai estar aqui o link na descrição. E lá no Discord a gente tem essa sala aqui do Fractal RPG, onde você pode ver as dúvidas, conversar. A galera chama pra jogar também e por aí vai. Confira o apoia-se do canal, se você quiser participar do grupo secreto dos apoiadores e receber vídeos antecipados e muito conteúdo exclusivo. Aqui, ó, tem muita coisa mesmo que é conteúdo exclusivo pros apoiadores, como forma de agradecer. Te vejo no próximo vídeo aí. Deixa aqui nos seus comentários que eu queria ler. Abraço!